nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nesse nosso 18º dia, vamos pedir a proteção do Senhor, a sua intercessão, que Ele possa agora nos envolver e nos dar a sabedoria para compreender o seu querer, para compreender a sua vontade, para compreender aquilo que Deus tem para nós. E pedimos a proteção de nossa mãe, que ela também possa estar aqui conosco, com o seu manto, nos cobrindo e nos dando entendimento sobre Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos no 18º dia do nosso retiro de Quaresma. A graça e a unção do Senhor. Estamos hoje aqui então para continuar o nosso retiro. E nesse dia o tema é vigor espiritual e força de Deus e vamos falar sobre a travessia do Mar Vermelho. A leitura vai estar em Filipenses 1, do 12 ao 25, se você puder abrir. Filipenses 1, do 12 ao 25. Vai dizer assim, se você puder abrir na sua palavra, você que está com a sua Bíblia aí perto de você, se você também tiver com o seu livro, puder deixá-lo aberto, e enquanto nós formos lendo a palavra de Deus, enquanto for aqui conduzindo esse dia, você pode ir acompanhando, lendo o livro, para também compreender aquilo que Deus tem a te falar através desse profundo projeto de Jesus, que é o bom combate. Meus irmãos, quero fazer-vos saber que os acontecimentos que me envolvem estão redundando em maior proveito do Evangelho. Em todo o pretório e por toda parte, tornou-se conhecido que é por causa de Cristo que estou preso. A maior parte dos irmãos, ante a notícia das minhas cadeias, cobrou nova confiança no Senhor e maior entusiasmo em anunciar sem temor a palavra de Deus. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja a mim e por discórdia, mas outros o fazem com a melhor boa vontade. Estes, por caridade, sabendo que tenho por missão a defesa do Evangelho. Aqueles, ao contrário, pregam Cristo por espírito de intriga e não com reta intenção, no intuito de agravar meu sofrimento nesta prisão. Mas não faz mal, contanto que, de todas as maneiras, por pretexto ou por verdade, Cristo seja anunciado. Nisto não só me alegro, mas sempre me alegrarei, pois sei que isto me resultará em salvação, graças a vossas orações e ao socorro do Espírito de Jesus Cristo. Meu ardente desejo e minha esperança são que em nada serei confundido, mas que, hoje, como sempre, Cristo será glorificado no meu corpo. Tenho toda a certeza disto, quer pela minha vida, quer pela minha morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver no corpo é útil para o meu trabalho, não sei então o que devo preferir. Sinto-me pressionado dos dois lados. Por uma parte, desejaria desprender-me para estar com Cristo, o que seria imensamente melhor. Mas, de outra parte, continuar a viver é mais necessário por causa de vós. Persuadido disso, sei que ficarei e continuarei com todos vós, para proveito vosso e consolação da vossa fé. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então São Paulo, hoje nesse dia, demonstrando um pouco, testemunhando um pouco dos seus sofrimentos, da sua vida, nesse nosso tema que é o vigor espiritual e a força de Deus, e onde vamos falar do Mar Vermelho. Olha como casa, esse tema do livro com o tema que o Senhor nos inspirou.
Como Deus é grande. E São Paulo já vai inicia nos dizendo que em toda a prisão ali, todos os prisioneiros e soldados sabiam que ele não estava ali porque ele matou alguém ou porque ele roubou. Ele estava ali por causa de Cristo. Que a sua vida, né, a sua prisão era por causa de Cristo. E não por crime ou pecado, mas por anunciar a vida, por anunciar a verdade. E São Paulo vai narrando a sua história, São Paulo vai, né, mostrando que muitas pessoas, olha só, anunciavam Jesus por inveja a ele, por intriga, por discórdia. Porque São Paulo era firme na sua palavra, ele era verdadeiro naquilo que ele pregava, e certamente muitas pessoas se sentiam ofendidos, se sentiam machucados nas suas carências, porque não queriam largar tudo para ser do Senhor. E nessas carências, eles acabavam também se tornando pregadores da palavra, vamos dizer assim, e assim anunciavam Jesus, mas de uma forma mais light, passando a mão na cabeça dos pecados. E discordando de São Paulo. Hoje na igreja, quantos pregadores nós temos assim? Quantos pregadores que só pregam aquilo que você quer ouvir? Quantos pregadores que falam por aí que certos pecados não são pecados? Mas São Paulo vai dizer algo fascinante. Ele vai dizer que alguns pregam, né, para inveja e discórdia a ele, e outros pregam por amor a Jesus, né, através de São Paulo se encontraram e viram que tinham esse dom de ser, né, defensor da palavra, como São Paulo vai dizer. E ele fala assim, mas não faz mal. O que me importa se essas pessoas pregam, né, por contradição a mim? O importante é que, de todas as maneiras, Cristo seja anunciado. Enquanto eu lia, o Senhor me recordava daquele evangelho onde os discípulos chegam para Jesus e falam, mestre, nós vimos homens expulsando demônios em seu nome e o proibimos. E o que o Senhor vai dizer? Quem não está contra nós, está ao nosso lado. Mesmo que aquelas pessoas expulsavam um demônio no nome de Jesus que eles só tinham ouvido falar, mas Jesus falou, não proíbas, deixa que eles continuem. Eles estão expulsando o demônio em meu nome, eles estão agindo em meu nome. Uma hora, com certeza, eles vão se encontrar verdadeiramente com Jesus. Então, o que o Senhor vem nos dizer é que muitas vezes, o que São Paulo vai nos dizer, nós estamos na caminhada, quando ouvimos pessoas, né, falando mal de outras, ou melhor, anunciando um Jesus que é mais amor do que justiça, e sabemos que Jesus, que Deus é amor e justiça na mesma medida, que a sua justiça também é uma justiça no amor, e que seu amor também é justo. Muitas vezes vemos pessoas que defendem lutas, né, pessoas da igreja, que são a favor do aborto, que são a favor da ideologia de gênero, que são a favor de tantas outras coisas, que preferem mais a vida animal do que a vida de crianças no útero. E São Paulo vai dizer, isso não faz mal, por que eu vou julgar eles? Importa que Cristo seja anunciado. E esse vigor espiritual que São Paulo tem de anunciar, de defender a Jesus, de fazer que Cristo seja conhecido. Imagina quantas pessoas São Paulo não converteu nas cadeias, nas prisões. Quantas almas ele salvou lá. Não apenas através de suas cartas, mas na cadeia, com os outros ladrões e bandidos que lá estavam por crimes. E o São Paulo nos ensina a sermos coerentes com a verdade. Aquilo que eu falo, eu tenho que viver. A sermos imitadores de Cristo e ter a certeza que para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu acho tão fascinante
esse finalzinho dessa leitura que nós lemos, do versículo 22 ao versículo 25, aonde São Paulo diz que seria para ele mais agradável partir agora para estar com Cristo, mas ele sabe que é necessário que ele ainda fique vivo para anunciar por causa de nós. Olha que belo, o apóstolo reconhecendo que os sofrimentos dele nessa vida são para a evangelização e a santificação do outro. E quantas vezes o sofrimento vem contra nós, o sofrimento nos aflige, o sofrimento nos envolve. E o que nós fazemos? Reclamamos assim como o povo judeu reclama a Deus na travessia do Mar Vermelho. Nós reclamamos, murmuramos, desistimos de Cristo, que isso é o pior de tudo, desistir de Jesus na hora do sofrimento. Ou muitas vezes o sofrimento vem, a gente nos acovarda, fica com medo, como se algo nos oprimisse a ficarmos parados, paramos de rezar, paramos de ir à missa, paramos de ir ao grupo de oração, paramos de ter vida espiritual, e quando percebemos estamos depressivos, quando percebemos estamos sem vontade de viver. E São Paulo, será que ele teve isso? E o povo judeu, na travessia do Mar Vermelho, depois de ver Deus realizar tantas obras e prodígios, eles vão chegar a dizer assim, falam a Moisés, né? Não havia porventura túmulos no Egito para que nos conduzir a morrer no deserto? Eles começam a reclamar de Moisés, porque Moisés tirou eles do Egito para atravessar o Mar Vermelho, e eles pensavam que eles iam morrer ali. E não é a primeira vez, a única vez que o povo judeu vai murmurar e reclamar da libertação que Deus está fazendo. Mais para frente eles vão reclamar mais ainda. E o que Moisés responde? Não temais, tende ânimo, e vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. E o povo hebreu ainda confirma, nós não te dizemos que para nos deixar servir aos egípcios? Quantas pessoas que estão acomodadas nas suas vidas de pecado. Aquela frase, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Claro. Quanto mais você chega perto do Senhor, mais e mais a maldade vai sair da nossa vida. E você tem que ser persistente. Tem que ser no vigor do Espírito, na força que Deus nos dá. O que adiantava, né, para Deus tirar o povo do Egito e deixar eles morrer no deserto? Não. Deus tinha um plano. E Moisés fala, o Senhor vai combater por vós e vocês não vão fazer nada. Só vão andar. E o faraó já tinha ficado com o coração endurecido, antes desse murmúrio do povo judeu, e já tinha pegado o seu exército e partido com orgulho, porque eles pensavam que eles iriam vencer essa batalha. E Deus tira a nuvem que estava à frente, e o anjo, né, o anjo de Deus, como vai dizer a leitura, e coloca atrás. E os acampamentos do povo hebreu, do povo egípcio, ficaram perto, mas essa nuvem para o povo egípcio era uma escuridão, e para o povo hebreu era uma luz. E Deus fala a Moisés, como vai dizer aqui, só deixa eu pegar aqui, Moisés estende sua mão sobre o mar, e o Senhor fez o recuar durante a noite toda, com o vento soprando, e o povo ia passando. O mesmo povo que estava acomodado com a vida de escravidão. E com os egípcios começaram a perseguir, então, ao amanhecer, o povo hebreu. E muitas vezes nós pensamos que a travessia foi assim, né? Rapidinho. Mas se nós voltarmos um pouco na leitura, nós vamos ver quantos, né, hebreus e israelitas saíram do Egito. Não foram só 100, foram milhares. Com carros, né, com coisas pesadas. Imagine essa travessia. E com o exército perseguindo atrás, é claro que eles iam ter medo, mas Moisés estava ali, sendo a presença de Deus para aquele povo, com uma manifestação magnífica de Deus, que era o mar aberto, o mar recuado, para que o povo atravessasse a pé enxuto.
E o Senhor começou a botar a sua mão contra o exército egípcio, perdão. E começou a botar medo nos corações deles. Eles começaram a ficar amedrontados e falavam: fujamos diante de Israel, porque o Senhor combate por eles contra o Egito. E o Senhor diz a Moisés: estende tua mão sobre o mar, e as águas se voltarão sobre os egípcios, seus carros e seus cavaleiros. E ao romper da manhã, a água voltou ao seu nível habitual. E o povo egípcio, o exército egípcio afundou. Morreram, não sobrou um. E o que nós podemos olhar, trazer para nós, com esse tema que é vigor espiritual e força de Deus, é que no meio das adversidades, no meio das dificuldades, na prisão, ou sendo perseguido pelo exército, não podemos deixar abater, não podemos abaixar nossa guarda, não podemos abaixar nossa alegria, não podemos abaixar a nossa meta que é chegar ao céu. Não podemos abandonar a Cristo, não podemos desistir de Deus. Atravessar o Mar Vermelho requer confiança em Deus, obediência em Deus e fé que tudo vai passar. Baixe um pouquinho sua cabeça. Que possamos pedir ao Senhor a graça de renovar nosso vigor, a sua força está em nós e podemos assim viver para Ele. Pedimos ao Senhor também a coragem de caminhar e crer na sua manifestação, no seu poder, que no momento mais difícil, se cremos, Deus vai agir e vai nos libertar. Senhor, eu quero ser inteiramente Teu, me gastar por Ti na evangelização, para que todos Te amem e encontrem a paz e a felicidade. Ajuda-me com a Tua graça. Amém. Que nesse dia possamos renovar nosso vigor, nosso entusiasmo, a nossa força em Cristo para defendê-lo, para anunciá-lo. E lembrando que não julguemos ninguém, mas que confiamos no amor de Cristo e que Ele seja anunciado ao mundo. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.